guerras. E como bom soldado de Cristo, ele trilhou o caminho da vitória. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo para nossas vidas. Muitos de nós estamos enfrentando guerras na nossa vida, outrora na vida familiar, outrora na vida emocional, outrora na vida financeira, outrora na sua saúde. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma declaração de um crente vencedor, de um filho de Deus vencedor, que diz: combati o bom combate. O apóstolo Paulo escreve lá à igreja de Corintos, em um momento em que se levantou outras pessoas para desfazerem da obra que o apóstolo Paulo tinha ministrado naqueles dias ali em Corintos. E aqueles homens, eles estavam desfazendo ou procurando desfazer. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele se posiciona como um bom ministro de Cristo. Ele disse: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei naufragado. Em viagem muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O apóstolo Paulo, ele dá aqui um pequeno resumo de uma vida de guerra. Quantos estão passando por guerra? Diga amém. Amém, queridos? E ele dá aqui o exemplo como um bom soldado de Cristo. Como um bom filho de Deus deve se posicionar mediante as tribulações, mediante as angústias. A vida cristã, meu irmão, é um bom combate, diz o apóstolo Paulo. Paulo, em outras palavras, estava dizendo aqui: irmãos, o que eu fiz, façam vocês também. Combatam o bom combate. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, queridos, quando a gente olha o relato do apóstolo Paulo, traz uma vergonha. Porque muitas vezes nós ficamos atribulados com tão poucas coisas. Nós nos deixamos levar por tão pouco. Se não bastasse o apóstolo Paulo ter levado 5 vezes 40 menos 1, ele ainda pegou 3 vezes açoites de vara. Foi apedrejado 1 vez, naufragou 3 vezes. 1 noite e 1 dia passou naufragado no meio do mar. Mas o que nos afastará do amor de Deus? O próprio apóstolo Paulo escreve isso aos romanos: será a altura, será a profundidade? Nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus.
Ele morreu para que você tenha vida e tenha uma vida abundante. Você já se deu conta de quantas baixas nós tivemos nesses últimos 2 anos de pandemia? Quantas pessoas deixaram de se congregar, pois foram sucumbidas nesse combate? Uma verdade é certa, nós estamos vivendo em um tempo em que tudo, diga comigo, tudo tem aumentado. Aumenta a gasolina, aumenta a comida, aumenta isso, aumenta aquilo. Mas sabe o que é que precisa aumentar? Pergunte do seu irmão ao seu lado aí. Você sabe o que precisa aumentar? Vou responder para você. É a nossa fé. É a nossa fé que precisa aumentar. Você sabe por quê, queridos? Porque em meio ao combate nós precisamos ter fé naquele que é o autor e o consumador da nossa vida. Nós estávamos aqui, eu acho que ontem, anteontem, pintando aqui atrás da igreja e de repente o Espírito Santo me falou isso. Sabe, tudo aumentou. E se você continua com aquela fé de 2 anos atrás, meu irmão, eu vou te dizer, você também vai ser sucumbido. Muitas pessoas, irmãos, olha ao nosso redor. Muitos dos nossos irmãos não estão aqui no nosso meio. Outrora Deus já enviou muitos outros, porque alguns deram baixa. Pastor, eu não vou mais voltar a congregar. Por quê, irmão? Porque eu não faço mais parte, eu não me sinto mais parte da igreja. E nós, como pastores, só nos basta orar. A nossa fé também precisa ser alargada. Diga comigo, a minha fé precisa ser alargada. Diga comigo, a minha fé precisa ser aumentada. Amém, irmãos? Pois senão certamente seremos vítimas desse combate. O apóstolo Paulo chama a vida de um bom combate. Irmãos, olha só a controvérsia aqui. O evangelho do reino de Deus, diga comigo, o evangelho do reino de Deus, ele anda na contramão desse mundo, irmão. Paulo está falando que as lutas, as guerras é bom. Ele está dizendo que é bom. Isso é bom, isso não é ruim. Ele nos mostra algumas verdades que nós vamos estudar aqui juntos hoje. Mas antes de abordar isso, ele começa estabelecendo uma definição ao chamar esse combate de bom. Usando uma palavra, essa palavra que o apóstolo Paulo usa no grego é kalos. No grego é kalos, que de acordo com os estudiosos, ela é uma palavra muito abrangente. E ela tem muitos sinônimos e possibilidades de tradução. Nós vamos ler alguns hoje aqui, não todos. O significado da palavra kalos é, diga comigo, bonito. Ou seja, é bonito o combate. É isso que ele está dizendo. O combate é bonito, irmão Rodrigo. Outro significado é gracioso o combate. É excelente o combate, é iminente, é escolhido, é insuperável, é precioso, é proveitoso, é apropriado, é recomendável, é admirável, é bem. É aprovado, é competente, é capaz, é louvável, é nobre, é bonito, com razão de pureza de um coração e vida, e por isso louvável e moralmente bom e digno de honra. Com tantos significados, nenhum deles vai expressar uma conotação negativa do combate. Ou seja, Paulo está dizendo que o combate é louvável, é nobre, é admirável, é digno, é precioso, é proveitoso. Ou seja, qualquer um desses significados nos mostra a qualificação que ele coloca. Ou seja, era algo positivo, era algo muito bom. Então a primeira pergunta que vem é: como você se vê
em meio às lutas ou em meio aos combates da vida. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua vida pessoal, familiar. Porque a maneira como você as vê, muitas vezes determina como você vai lidar com as lutas. O impacto que elas terão sobre você ou não. O apóstolo Paulo reconhece que o combate era algo bom. Não a luta em si, mas o que ela produzia de efeito. Como resultado da sua vida, o pacote do qual as lutas fazem parte, ele conseguiu enxergar nas lutas, no combate, algo que nós podemos chamar de algo maior. O propósito por trás daquilo que se passava. Depois ele leva isso a colocar em um rótulo de combate, de algo bom, antes de tentar entender. Sabe, irmãos, o nosso problema é que muitas vezes, quando nós estamos em meio ao combate, nós ficamos, mas por quê? Mas por quê? Mas por... E, ao invés de perguntar, Senhor, o que tu queres me ensinar? Muitas vezes nós estamos num combate, passando por uma guerra na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, e a nossa oração, muitas vezes, é dizer, Senhor, me tira dessa tribulação. E eu quero te dizer particularmente aqui, meu irmão, está errado. A nossa oração não deve ser essa. A nossa oração deve ser, Senhor, me equipa com a tua armadura para que eu possa resistir no dia mal. Me dá a estratégia para vencer o inimigo. O gigante é do tamanho que você vê. Israel se viu como um gafanhoto diante dos gigantes. Mas Josué e Caleb disse, nós vamos contra eles. Porque certamente venceremos em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe por que ele disse isso? Porque tinha uma promessa. Diga comigo, tinha uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem promessa. Essa igreja tem promessa. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua igreja. Eu quero te dizer que os conflitos, as batalhas, as tribulações, as provas, elas são inevitáveis, irmãos. Hoje em dia, pessoas tentando pregar um evangelho tão confortável que agride o conceito básico e fundamental da Escritura, de que isso é parte de um caminho em que eu e você precisamos trilhar. Tem que passar pela prova, irmão. Você está entendendo, meu querido? Ninguém vai lá no Detran, Amazonas e paga. Olha, eu quero tirar minha habilitação, tá aqui, ó. Ah, não, tá aqui, tem uma... O governo já pagou, já tá até aqui, ó, só para você pegar. É assim, irmão? Não. Você paga, você investe tempo e muitas vezes reprova e tem que ir até vencer o gigante. Nada nessa vida é fácil, irmão. Não dá. Sabe, tem gente esperando que o evangelho é o evangelho da vida fácil. Tem gente achando que o evangelho é o evangelho da vida fácil. Esse evangelho é de mentira. Porque o evangelho genuíno é um evangelho de morte. Para viver em Cristo tem que morrer. Tem que morrer para as suas paixões, tem que morrer para os seus desejos, tem que morrer para esse mundo. Você está entendendo, querido? Sabe, irmãos, esses dias eu recebi uma família na minha casa que tem passado por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas batalhas. Mas algo interessante, quando nós estávamos conversando ali, eu ouvi. Isso eu não sei nem o que eu vou falar para o senhor, pastor.
porque eu sei que o Senhor já passou por isso, eu sei que o Senhor já venceu essa área, eu sei que o Senhor já combateu isso aqui, o Senhor venceu, então eu não posso dar desculpa aqui para o Senhor, porque eu sei que eu posso vencer também em Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Mas o problema é que o homem sempre quer vida fácil. Você está entendendo? Pastor, pelo amor de Deus, eu estou com corona. E o que que tem, irmão? A corona vai ser do tamanho que você disser. Você está entendendo? É questão de fé. É questão de fé, meu irmão. Já estão criando um pânico de novo aí. Está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Você está entendendo? Só para exemplo aqui, com todo esse pânico que criaram, o que que fizeram com o corona? Só fortaleceram o corona. Ele se mutou, se tornou mais forte. E muitos não acompanharam. Por quê? Porque o corpo não se mutou também. Você está entendendo? Você acha que Deus é imperfeito, irmão? Você acha que Deus é imperfeito? Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito. A cura para tudo Deus já tem. Você está entendendo, meu irmão? Então não fique desesperado não. Quando disserem para você, meu irmão, está vindo a quarta onda, corre em casa, pega a tua prancha e vai surfar. Você está entendendo? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Jesus declarou que no mundo nós teríamos aflições, mas que precisaríamos ter bom ânimo. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga aí: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Diga para ele: tenha bom ânimo, meu irmão. Jesus venceu, você também vai vencer. Nós vamos vencer, Amanda. Nós vamos vencer, minha filha. O diabo não vai prevalecer. Aquilo que é de Deus, o diabo não pode tocar, minha filha. Sabe como nós vamos vencer? Orando. Orando. A oração tem poder, irmãos. Por isso que já dizia aquele corinho de fogo que nós cantamos muito, né? De madrugada o crente vai buscar poder. Tem que buscar o poder de Deus, irmão. A oração, ela tem poder. Ela atravessa o universo e as galáxias. A oração, ela não está limitada ao tempo e ao espaço. Quando você olha para Paulo e Barnabé, quando eles declaram lá em Atos capítulo 14, 22, eles dizem assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Escuta aí, em nome de Jesus: essa leve e momentânea tribulação te trará um peso honroso de glória. Você está entendendo, meu irmão? Tu está sentindo a pressão? Tu está sentindo a pressão? Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. Confia no Senhor. Confia nele. Depende dele. Depois de plantar igrejas em várias cidades dos gentios, agora Paulo e Barnabé voltam, diz o texto, fortalecendo o ânimo daqueles irmãos, demonstrando-lhes que por meio de muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E dizem que as tribulações são parte, algo necessário para quem quer entrar no reino de Deus. Elas são inevitáveis, elas são parte da vida cristã. Nós estávamos aqui mais cedo, na escola da família, e eu perguntei de um casal, que eu acho que eles até se esconderam, que saíram dali. Tô brincando, meu irmão, tô brincando. Eu sei que vocês estão aí, tô ligado. Amém? Tava perguntando dele: quanto tempo vocês têm de casa? 10 anos.
foi só um jardim de delícia, desde o início. É ou não é, irmão? Irmãos, não pensei não. Você sabe por quê, irmão? Porque o casamento faz parte do casamento. Faz parte. Um gosta de dormir no escuro, aleluia. Outro gosta de dormir no claro. Está repreendido em nome de Jesus. Né, meu irmão? É assim, meu amigo. Não é verdade? Um gosta do frio, o outro sente mais frio, não aguenta o ar-condicionado, fica lá. Você pensa que tem uma metralhadora ligada do seu lado e a pessoa se tremendo. É assim. Agora a pergunta a ser feita é: por quê? Diga comigo, por quê precisamos passar por conflitos? Por quê? O apóstolo Paulo diz que nessas batalhas, nessas provações, essas tribulações, tem um poder de produzir em nós perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele não apenas destaca a perseverança, mas ele diz que a perseverança produz uma experiência. E uma outra possibilidade de tradução, um caráter aprovado. Ele diz que a experiência ainda produz em nós esperança. Algumas coisas boas que podem de fato vir dessas provas que nós passamos e que nós enfrentamos é isso. E da perspectiva do Evangelho não pode ser negado. O apóstolo Tiago nos diz: tendes por motivo de grande alegria quando passardes pelas várias provações. Está passando provação, irmão? Está tendo que pagar o cartão para poder pagar as contas? Está na prova? As finanças estão apertadas? As coisas aumentaram e o salário, ó. Não te preocupa. Confia no Senhor e o mais Ele fará. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Confia no Senhor, meu irmão. O nosso problema é que a gente quer confiar com uma mão e trabalhar com a outra. Confia no Senhor. Ele vai abrir portas onde ninguém abre. Ele vai, queridos. Eu lembro de uma vez que nós fomos para o supermercado, eu e minha esposa, e num ato de fé, nós colocamos as coisas ali no carrinho. O recurso era pouco, então nós fomos ali pela fé. E quando nós começamos a passar o carrinho ali no supermercado, as compras, cada compra que ela passava, a gente declarava em fé. Malaquias 3:10. Vai passando. Malaquias 3:10. Eita Deus de glória. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. E Malaquias. E o tal do Malaquias não parava, meu irmão. Você sabe o que aconteceu? A coisa se multiplicou. Aquele pouco recurso que nós tínhamos na mão, conseguimos pagar o que nós compramos. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa e eu disse para minha esposa: meu amor, o que é que tem para comer? Ela disse: amor, feijão e arroz. Eu disse: glória a Deus. E o concentrado? Eu disse: amor, feijão e arroz. Eu disse: aleluia, glória a Deus. E eu, na hora, me veio assim: eu disse: eu vou lá no supermercado, o que é que tu vai fazer? Eu digo: eu vou comprar uma carne lá para... Mas o teu cartão já está estourado. Eu digo: mas eu vou comprar. E eu saí em direção ao supermercado. Eu disse: meu Deus, tu é um Deus de multiplicação, Senhor. O meu cartão não tem mais limite, mas o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso, Pai. Eu quero comer o melhor dessa terra hoje. Eu quero ver se materializar na minha vida, Senhor.
cheguei lá no supermercado daquela época, né? Passa aí R$50 no cartão. O cara passou, o papel caiu lá fora, assim, valeu-me Jesus. Tá ligado no Wi-Fi do céu, meu irmão. Fui lá no açougue, qual é a melhor carne que tu tem aí? Melhor pedaço de carne que tem aí. Porque hoje eu vou pisar na cabeça do diabo. Você sabe por quê, querido? Porque os que confiam no Senhor, você está entendendo? Confia no Senhor, comerão o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas a Bíblia nos dá uma analogia, né? Que podemos usar para determinar o seu crescimento e em seu relacionamento com Cristo. E essa analogia é o soldado de Cristo, né, Tiago? Isso que eu estava pensando em ti, meu irmão. A partir dessa analogia, nós vamos aprender as características de um bom soldado. Diga comigo, um bom soldado. Até agora foi só introdução, tá, irmão? E obrigações de um bom soldado, e os benefícios e as recompensas de um bom soldado. Estes são todos princípios fundamentais. Mas é importante que você se lembre que o fundamento é apenas a base para algo maior. Amém, irmãos? Existem qualidades importantes que você deve acrescentar à sua base de valores espirituais. Essa mensagem ela tem o objetivo de apresentar as principais qualidades que você deve se comprometer a desenvolver em seu espírito à medida que você cresce em seu compromisso com o exército de Deus. Tu está entendendo, Tiago? Tu está lá no exército brasileiro, mas tu não está para servir somente o exército brasileiro, não. Tu é o exército de Cristo usando a farda do exército brasileiro. Então tu está lá para fazer a diferença. Tu está lá para glorificar o nome do Senhor. Tu está lá para ser exemplo de Deus naquele lugar. Tu está lá para levar luz em meio às trevas. Porque o exército tem muita imundície lá dentro. E você não está para lá para se contaminar. Você está lá para limpar aquela terra. O problema é que muitas vezes o crente, ele vai para um lugar e ele começa a se envolver. Começa a se contaminar com as coisas do mundo. É por isso que muitas vezes, irmãos, eu já fui rotulado de irmão Odilon. O irmão Odilon é santão. Na verdade, você já não ouviu isso, irmão Odilon? O Odilon é. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. Rapaz, mas tá um negócio ali no altar da Lena, né, meu irmão? É todo mundo indo para ali, é? Depois vocês vão conhecer o altar ali, mas não é da Lena não, tá? Amém, queridos? Ou seja, olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Coloca aí, varão de guerra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Está entendendo? Entendeu aí a mensagem aí, Tiago? Tu não está lá para agradar aquele que te alistou para a guerra. Tu está lá para agradar a Deus. Amém? Quem foi que te colocou lá? Então pronto. Ou seja, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, a lista que eu vou apresentar para você aqui traz algumas dessas qualidades, definindo como cada uma se aplica em um soldado. Você pode continuar desenvolvendo cada uma dessas qualidades em sua vida para que você possa se destacar como bom soldado de Cristo. Primeiro, determinação. Diga comigo, determinação. Ou seja, firmeza no propósito por conta de uma determinação em Cristo. Amém, querido? Eu não sou determinado por causa da minha igreja, não, eu sou determinado porque Cristo colocou em mim
uma certeza, a certeza da vitória. Quantos podem dizer amém? Paulo é um exemplo de determinação. Com toda a adversidade que ele teve no seu ministério, ele não desistiu como bom soldado de Cristo. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele, se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quantos podem dizer amém? Segundo, força de caráter. Ou seja, isso é capacidade de suportar grandíssima perseguição e pressão. Irmãos, todo crente precisa ter caráter. Precisa ter palavra. Precisa honrar seus compromissos. Precisa pagar as suas contas. Quantos podem dizer amém? Você está entendendo? E tem outro, irmão. Às vezes você contrata um irmão da igreja. Nós hoje, aqui no início do culto, nós estávamos falando dos diversos irmãos que trabalham, né, com várias coisas. Aí você quer que o irmão faça mais barato, porque é seu irmão. Mas se fosse para o ímpio, você ia pagar mais caro. É engraçado isso, né? É engraçado, mas não tem graça nenhuma. Quando é para o irmão, você é para abençoar. Irmão, quanto é que é para pentear essa peruca aqui e tal? É R$200. Irmão, vou lhe dar 250, porque eu vou investir no seu ministério. Não. Ô irmão, você sabe, né? Irmão, é de Deus, é de Deus. Você sabe, você está investindo no ministério aqui do varão, da varoa. Dá para dar uma... Não, meu irmão, isso não é de Deus não, rapaz. Irmão Neto, meu carro está quebrado. Chama o guincho do Rodrigo. Quanto é que é, irmão? Não, irmão, é tanto, mas para você... Não, irmão. É tanto, é tanto. Você está entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes nós queremos desvalorizar os nossos irmãos. Isso não é de Deus não, irmão. Isso não é de Deus. Isso é doutrina do diabo, irmãos. Nós estamos errados quando fazemos isso. Ah, vai ter um festival aqui na igreja. Esse bolo está muito caro. Ali em cima, ali onde o vento faz a curva, é bem mais barato. Cuidado, tá, irmão? Cuidado com a avareza. Cuidado. Muito cuidado. Tacacá. R$15. Rapaz, chegou... R$15 o tacacá. Fala sério, olha. Fala sério, olha. Tem café da manhã na igreja. Ai, esse suco não tá legal hoje. Café da manhã de primícia na igreja, que é uma bênção. Vocês ainda não participaram, mas vão participar em nome de Jesus. Pão com queijo, ovo, presunto, suco, café. Ai, esse suco não tá legal. Meu irmão, você me perdoe, olha, meu irmão. Eu te repreendo em nome de Jesus, rapaz. Você recebe um café de primícia, que é uma oferta que os irmãos dão, rapaz, e você fica reclamando. O primeiro que reclamar, traz para mim. Traz para mim. E nós vamos buscar o café da manhã lá na casa dele. Eu quero ver se o café dele tem queijo, presunto, ovo, bolo. Se tiver, a gente traz o dele para nós. Pronto, resolvido. Irmãos, isso é um espírito de murmuração, irmão. Está repreendido isso no nosso meio.
Esse café hoje está sem açúcar, glória a Deus, eu estou precisando diminuir o açúcar mesmo. É assim, irmão. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Mas fica reclamando. Rapaz. Tem que ter força no caráter para suportar essas coisas, olha. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 6,13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, fique firme. Fica firme, irmão. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que... Pastor, não sou obreiro mesmo. Depois a gente conversa ali no gabinete. Que maneja bem a palavra da verdade, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você que está nos visitando aqui hoje. Nós somos a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, pregando a palavra no poder do Espírito Santo. Então, preste atenção. Uma igreja de Deus que não conhece a palavra, irmão. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda, irmão? Quantos anos tem de evangelho? Eu tenho 10 anos. Quantas vezes tu já leu a Bíblia? Eu já li assim, mas uma parte aqui, outra ali. Conversa fiada, irmão. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Crente tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra do Deus dele. Você vem para o domingo, traz aquela vasilhinha. Já falei isso aqui no outro domingo, né? Enche com a palavra de domingo, quer passar a semana comendo. Irmão, amanhã tem uma porção nova de Deus. É só buscar. Tem porção nova de Deus. Terceiro, bom ânimo. Diga comigo, bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmãos. Tenha ânimo como um líder de torcida. Tem um líder de torcida, né? Ele agita lá. Pois é, tenha bom ânimo para encorajar a si mesmo e aos outros. O irmão chega, meu irmão, rapaz, eu fui comprar o feijão ali, tu viu quanto é que tá, meu? Aí o irmão disse, meu irmão, eu não como feijão, não sei nem quanto tempo, rapaz. Para com isso, irmão. Para com isso. O problema é do tamanho que você diz que ele é. Mas não diga para o seu problema, não diga para Deus o seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Diga para ele. Olha o que diz Filipenses capítulo 1. E peço isto, que o vosso amor cresça mais. Diga comigo, o amor cresça mais. Mais. Amém, irmãos? Em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia do Senhor, cheio dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O apóstolo Paulo estava dizendo que as cadeias dele serviram para o Evangelho. Por causa que ele foi preso, agora olha o que diz, ó. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Você sabe o que é isso? Aqui é testemunho. Ontem eu estava aqui no Baby Chá do irmão Israel e da irmã Cristina, né? E uma irmã me contou um testemunho que ela estava com dificuldade para dormir, agora ela está dormindo. Disse, irmão, você tem que testemunhar. Tem um monte de gente com problema de insônia, com problema de dormir. Pense no homem que tem problema de dormir, sou eu, irmão. Eu deito e durmo. Eu deito e durmo. Não tem conversa, eu deito, fecho o olho, já era. Pagou geral, é igual um disjuntor. Então, já era. Você está entendendo? Mas nem todas as pessoas são assim. Então nós precisamos orar.
Amém, irmãos? Quarto, já vou acabar, irmão, falta só 20. Alguém dê um glória a Deus, irmão. Vai ficar só eu e tu aqui. Raiz da moralidade. O que é isso, irmão? Capacidade de caminhar diferenciando o bem do mal. O apóstolo se coloca na brecha para ser exemplo, não envergonhando o evangelho do reino de Deus. Mas hoje nós vemos crentes aprisionados na imoralidade desta vida, escravos da prostituição, escravos da pornografia, e muitas vezes querendo viver com as suas esposas como se elas fossem escravas sexuais, cometendo todo tipo de imundície. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para a imundície. Irmãos, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso corpo é importante para Deus, tá? O nosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo. Irmão, não viole a sua irmã. Irmão, não toque naquilo que é de Deus. Não faça aquilo que não é para ser feito, irmão. Aí o cara quer viver na igreja como se ele tivesse viver. Vamos passar para lá, que senão eu vou pecar aqui. Os homens ainda não entenderam o chamado de amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Não entendem que são sacerdotes de Deus separados para preparar a noiva para o Senhor. Você já pensou? Jesus chegar para pegar a mulher, está toda desperucada, espiritualmente falando. Entendeu? Quem é que vai querer casar com uma mulher dessa? Então cuida, zela da noiva de Cristo, que ela esteja adornada, preparada. Já dizia o pastor Myers Moore: você está reclamando da sua esposa? Ela é reflexo do seu ministério. Ah, pastor, porque minha mulher. Ela é reflexo do seu ministério, meu irmão. Ela é reflexo do seu ministério. Se ela não está dando fruto bom, é porque você ainda não está pastoreando ela. E não fique me chamando não, irmão, porque o pastor da sua esposa é você, não sou eu não. Pastor, a mulher está aqui. Vá pastorear sua esposa, meu irmão. Eu pastorei a minha, olha ali como é que ela está, ó. Olhe para minha esposa, você vai ver o meu ministério. Uma mulher que não conhecia nada de Jesus. Nada de Jesus. Ou se duvidar, tem mais conhecimento do que eu. Sabe por quê? Porque aprendeu. Foi pastoreada, irmãos. Amém, irmãos? Quinto, coragem. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Tem que ser como Josué, tem que ter coragem, irmãos. Para ser um bom soldado de Cristo, tem que ter coragem. Sexto, devoção e santidade. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Isso é o pão de queijo que está desse jeito, é? Tá demais, hein, irmão? Era lá. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Você está entendendo, querido? Tem que ter devoção, tem que ter santidade. Você está entendendo? Outro dia eu contei aqui do irmão Tiago. Ele mora lá no Tarumã, né, Tiago? A irmã Clícia mora lá no Conjunto Castanheira, não é isso? Vocês acham que ele mora longe, irmão? Longe é o céu, irmão, nós vamos tudo para lá. Você está entendendo? Outro dia eu mostrei para alguém que ia comigo no carro,
da onde é que eu saía andando para ir para a igreja. Eu morava lá na Ica Maceió, eu ia andando até a Joaquim Nabuco, irmãos. De manhã voltava, assistia a escola dominical, voltava para casa, almoçava, merendava, voltava para a igreja no culto à tarde, e depois à noite voltava de novo na pernada. Vê se eu morri. E nada, eu estou aqui gordinho, fortinho. Você está entendendo? Aí às vezes a gente tem dificuldade de vir para a igreja, olha para o céu e diz, eu acho que vai chover. Nem vou sair de casa, irmão. Para só um minuto aí. Nós somos filhos de uma igreja, de um evangelho que foi pregado no remo. Os primeiros crentes, eles foram ganhados. O nosso pastor, 4 horas de remo para pregar o evangelho de você. 4 horas de remo, Tiago. Imagina aí, tu tira quanto tempo de lá para cá? Não dá nem 1 hora, dá 1 hora? 30 minutos. 4 horas de remo, irmão. Diz aí para o irmão pegar 4 horas o carro dele no ar-condicionado para ele ir para a igreja, para te ver se ele quer ir. Quer não? Sabe por quê? Porque o evangelho tem ficado chula para essas pessoas. Não conhece o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Amém, queridos? E agora que tem que chegar às 5 horas da tarde aqui na igreja, tem que chegar, irmão. Você quer ter uma família edificada sobre a rocha? Venha para a escola da família. Ai meu Deus, eu vou chegar às 5, vou sair 7. Você vai sair 8. Amém, irmãos? Outro, 7. Uma vontade submissa. Sabe o que é vontade submissa, irmãos? A vida que eu a levo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu faço não quero, aquilo que quero não faço. Por quê? Porque minha vontade é submissa a Deus. 8. Persistência e um espírito de combate. Tem gente que quer viver um evangelho de não sei do que, irmão. Porque o evangelho do reino de Deus é combate, é luta, é guerra. Amém, irmãos? Você está pensando que pastorear essa igreja é um mar de rosas? É guerra, irmãos. É guerra, não é brincadeira não. Olha o que diz Efésios, coloca aí por favor, Efésios 6, de 10 a 13. Fique de pé aí, irmão, em nome de Jesus. Eu estou vendo que você já está querendo dormir, irmão. Você é um soldado de Cristo, rapaz. Acorda, irmão, desperta. Pega a tua espada aí, meu irmão. Não vou acabar agora não. Estou terminando a introdução. Pode vir, meu filho, estou brincando. Quero só saber se tu está ligado no mistério, meu irmão. Amém, irmãos? Efésios 6, de 10 a 13 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Essas e outras qualidades, irmãos, são qualidades de quem combateu o bom combate, de quem completou a carreira, de alguém que venceu em Cristo Jesus, alguém que guardou a sua fé. E à luz dessa palavra, o Espírito Santo ainda vai revelar muito mais áreas em que você precisa se aperfeiçoar para ser um bom soldado de Cristo, para você vencer as guerras. Uma coisa é certa, irmãos. Diga comigo, uma coisa é certa: o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Amém, queridos? Ou seja, já não temos mais desculpa para ficar de queda em queda. Na guerra,
a queda pode custar a sua vida. Por isso eu quero lhe declarar uma verdade aqui essa noite. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, irmãos. Se existe algo te oprimindo em alguma área da sua vida, que você está em guerra, te dizer que você está recebendo hoje a chave da vitória. Sabe qual é a chave da vitória? Palavra de Deus, palavra do Senhor. Sabe, querido, quando lá naquele dia do teu casamento tiver o dia mau, resista. Resista, meu irmão. Naquele dia que você está falando A, a mulher está entendendo B, fica calado. Naquele dia que as coisas não estão dando certo, confia no Senhor. Confia no Senhor, meu irmão. Essas qualidades, elas darão início ao seu avanço dentro do exército de Deus. Então esteja determinado que nada vai dificultar o seu avanço. Quantos querem avançar em Cristo Jesus? Diga amém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, nos diz: para correr, movendo-nos em um ritmo constante e contínuo, para que possamos obter o prêmio. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós precisamos manter o foco. Eu estava lendo no meu devocional, eu concluí o livro de Timóteo, lá no capítulo 3, ele fala da conduta dos homens dos últimos tempos, porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, caluniadores, escravos da concupiscência, cruéis, inimigos do bem, traidores, desenfreados, arrogantes, amantes dos prazeres, mais do que o amor a Deus, que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distantes do poder de Deus. Aos que são assim, aparta-te. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo estava instruindo seu discípulo Timóteo. Hoje aqui essa palavra é uma palavra de instrução de Deus para essa igreja, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando. Deus está instruindo a igreja porque nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O amor de muitos esfriaria nos últimos dias. Olhe para o seu irmão aí. Olhe para o seu irmão e diga: mas não o nosso. Mas não o nosso. O nosso não vai se apagar. O nosso não vai se apagar. O meu e o seu amor não vai se apagar. Nós vamos entrar juntos no céu. Nós vamos combater o bom combate e completar a carreira que nos está proposta. Nós somos um exército, irmãos. Nós estamos juntos nessa. E para você que está fraco, desanimado, tem um recado para você. Nós não vamos desistir de você. Nós não vamos deixar você para trás. Nós não vamos desistir de você. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Jesus.